Bom dia, caros alunos do primeiro ano da MTI Dr. João Almir de Freitas Brandão. Hoje, no nosso encontro, nós vamos falar um pouco sobre a experiência filosófica e as origens da filosofia. Esse tema, experiência filosófica, contempla o capítulo 1 do livro de filosofia e as origens da filosofia, o capítulo 2. Revisão essa destinada à nossa avaliação bimestral. Então, assim, é possível definir filosofia? A filosofia ela é uma ciência que busca compreender a existência humana. Ora, é por meio da filosofia que nós exercemos a capacidade de pensar, de externar as nossas ideias. A filosofia nos ajuda a compreender a nossa experiência, a nossa própria existência. E a filosofia, ela trabalha diretamente com a reflexão, aonde nós usamos constantemente o nosso raciocínio, né? Ela tem como objetivo duvidar, questionar sempre. E isso vai nos levando ao conhecimento verdadeiro, através da lógica. E aí eu te pergunto, o que é a filosofia? A filosofia, ela é justamente o estudo dessas questões gerais e fundamentais sobre a existência, sobre o conhecimento, sobre os valores, sobre a razão. Então, a filosofia, ela procura frequentemente resolver problemas, né? E aí é justamente aí onde eu vou dar como significado o amor à sabedoria, o amor pela sabedoria. É justamente com isso que eu vou estar experimentando, né? Vamos dizer assim, o ser humano ele vai conseguir perceber a sua própria ignorância a partir do momento que ele começa a praticar a filosofia. E aí eu venho trazendo dentro dessa prática o exemplo de Sócrates, né? Sócrates, ele sempre colocou uma máxima dizendo, só sei que nada sei. O que ele quer dizer com essa máxima socrática? Sócrates, ele foi vamos dizer assim, uma pessoa muito importante, onde ele teve a humildade de reconhecer que ele não era dono da verdade, ele não era, vamos dizer assim, o sabedor de tudo. Aos 70 anos, Sócrates ele foi julgado sobre uma acusação de provocar a desordem pública, né? Ele foi acusado de estimular os atenienses a não acreditarem nos deuses, e isso levou ele a ser perseguido. E aí ele foi duramente julgado com essa acusação. E aí foi justamente nesse momento que ele proferiu a frase, só sei que nada sei. Por quê? Porque ele quis dizer para nós que nós precisamos reconhecer a nossa própria ignorância, porque nós não somos sabedores de tudo, né? Eu não sei de tudo, eu não sou dono da verdade. E aí, com isso, eu trago as origens da filosofia. No capítulo 2, a filosofia ela vem surgir num período compreendido entre o século 7 a.C. e o início do século 6 a.C. A filosofia ela foi a maneira pela qual os gregos antigos encontraram para explicar o mundo, os fenômenos, os acontecimentos, né? E aí essa origem filosófica, ela traz uma problematização sobre a consciência mítica. O que é a consciência mítica? O mito é uma narrativa tradicional. Qual é o objetivo do mito? O mito ele traz como objetivo explicar a origem e a existência das coisas. Então, os mitos eles foram criados para explicar a origem dos homens, dos sentimentos, dos fenômenos, entre outros, né? Então, o mito ele tem uma ligação direta com a história sagrada, né? E isso traz, de certa forma, um conhecimento sobre a vida humana, né? O mito faz parte da vida humana, desde os princípios, desde os primórdios, né? Hoje, quando a gente vai analisar o mito, ele não tem a mesma força que teve anteriormente. Hoje, o mito ele se distingue, né? Porque
os mitos, eles trazem vamos dizer assim, um traço não muito seguro. Como assim? O que é que eu quero dizer com isso? É que o mito, ele tem uma elaboração popular, né? Ele tem uma ausência de autores. E assim, ele, de certa forma, ele passa a ser duvidoso, né? E aí eu vou trazendo para hoje que a sociedade atual, ela é questionadora, né? E aí é justamente nisso que levanta-se dúvidas quando se trata das questões mitológicas. Trazendo mais para cá, vamos falar um pouco sobre a democracia ateniense, o cidadão da polis, né? O que foi isso? O que é? Então, assim, o modelo ateniense, o modelo de democracia ateniense, ele era a democracia direta, né? Onde as decisões relativas às coisas públicas, elas eram tomadas num grupo de cidadãos que pertencia à polis, né? Então, o que implica o sistema da polis é vamos dizer assim, a polis ela está relacionada ao instrumento de poder. Então, na democracia grega, os cidadãos eles se reuniam em praça pública para deliberar as questões da comunidade, né? Todas as decisões eram debatidas em praça pública. E essa praça pública era chamada ágora. Então, havia um diálogo, havia um debate, né, em praça pública. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma observação a fazer com relação a essa democracia ateniense, né? A consolidação dessa democracia, ela era considerada, vamos dizer assim, desigual. Em Atenas, nem todos eram considerados cidadãos. Apenas somente, os homens gregos e livres, né, eram considerados cidadãos, ou seja, uma minoria da população era efetivamente cidadão. Então, com isso, havia uma exclusão, né? Havia uma exclusão da sociedade em si, porque os que não se enquadravam dentro desse padrão, eles não participavam das decisões em praça pública, dos debates em praça pública. E aí eu trago agora, para finalizar, uma reflexão sobre os primeiros filósofos. Quem eram os primeiros filósofos? Eu venho lembrar que eles eram chamados de pré-socráticos, né? Esses filósofos, eles habitavam a cidade de Atenas, receberam esse nome porque eles estavam ali antes de Sócrates, né? E eles investigavam a natureza, eles buscavam resposta das coisas por meio da razão, da explicação, da argumentação, né? E era justamente aí onde havia a separação da filosofia e do pensamento mítico, porque no pensamento mítico não havia questionamento, não havia problematização. E a partir do momento que os pré-socráticos começaram a divulgar essa problematização, esses questionamentos, aí houve uma separação entre filosofia e pensamento mítico. Então, assim, por hoje vocês vão dar continuidade com a resolução das questões com relação a esse tema. Estudem bastante para a nossa avaliação e o meu muito obrigado.